Olá a todas e a todos, eu sou o professor Bruno de Ataíde Prata, do Departamento de Engenharia de Produção, e essa é mais uma videoaula da disciplina de Meteorísticas. Essa disciplina não está atrelada a um curso específico, esse curso pode ser adotado tanto em disciplinas de graduação como de pós-graduação, de cursos de engenharias, matemática aplicada, computação e áreas afins que versem sobre otimização, pesquisa operacional e inteligência artificial. Na aula de hoje, nós iremos apresentar de forma sucinta uma das técnicas mais utilizadas para resolver problemas que não conseguem ser solucionados de forma adequada por métodos exatos, seja no âmbito linear, linear inteiro ou não linear, né? Eu estou falando linear e linear inteiro, porque em geral não vai se utilizar esse tipo de método para problemas de programação linear puro, né? Então, os algoritmos genéticos são, sem sombra de dúvida, os algoritmos dessa classe mais conhecidos, muito aplicados em diversas áreas, na engenharia elétrica, engenharia civil, produção, dentre outros. Ele tem uma literatura vasta, bem documentado, muitas bibliotecas, e aqui é uma aula básica. A posteriori, irei gravar uma aula sobre os aspectos teóricos do algoritmo genético e apresentar também algumas implementações bem simples, tá certo? Então, essa aula vai ter uma introdução geral, com questões gerais acerca da temática abordada. Em seguida, vamos apresentar os conceitos básicos de um algoritmo genético, as partes constituintes de um algoritmo genético, essa sigla GA vem do acrônimo em inglês Genetic Algorithm, as considerações finais e, por fim, alguma bibliografia que deu suporte à elaboração dessa videoaula. Então, em diversos problemas, a adaptação dos elementos constituintes de um sistema, pode ocorrer de modo a acarretar em benefícios para o funcionamento do mesmo. Então, um sistema é um elemento complexo, composto por vários elementos, e essas partes constituintes elas podem interagir entre si, tá certo? E uma forma coordenada desses componentes interagirem podem conduzir a soluções melhores. A experiência científica tem apontado para o seguinte aspecto: conjuntos de indivíduos em um ambiente de incerteza têm uma probabilidade maior de se perpetuar do que indivíduos vivendo isoladamente. Então, isso vem da economia, vem da biologia, como nós iremos ver em um momento futuro dessa aula. Então, algoritmos bioinspirados foram desenvolvidos de modo a simular esse processo de perpetuação desses indivíduos em uma população de indivíduos, né? Nesse contexto, o conceito de adaptação mostra-se primordial, visto que conjuntos de indivíduos, com base na vivência e no compartilhamento de experiência, tendem a se adaptar melhor ao meio ambiente do que indivíduos solitários. Então, quando nós estamos falando de elementos ou de indivíduos aqui, nós podemos estar pensando em soluções para um problema de otimização. Então, você tem diversas soluções distintas e essas soluções podem compartilhar a experiência entre si, e isso vai gerar resultados melhores do que se nós estivéssemos trabalhando com soluções isoladamente. Um sistema em adaptação possui um conjunto de modificadores estruturais, que nós vamos utilizar a nomenclatura operadores. Esses operadores eles vão agir de forma contínua em diversos estágios do problema de otimização sob a estrutura desse sistema, de modo a adaptar os elementos a um dado ambiente. Então, existem operadores genéticos, nós vamos utilizar essa nomenclatura aqui, e os principais operadores genéticos são o operador de seleção, o operador de cruzamento e o operador de mutação. Certo? Iremos detalhar esses operadores e outras partes constituintes do algoritmo genético no momento futuro da aula. Tendo em vista que uma dada estrutura se comporta diferentemente em ambientes distintos,
tal estrutura tem um maior ou menor nível de aptidão. Então, a aptidão vai ser o valor que reflete a qualidade daquela estrutura. Então, se estamos falando de uma população de soluções, a aptidão seria o valor da função objetivo de uma dada solução. Portanto, a finalidade de um plano adaptativo é produzir estruturas as quais apresentam ou apresentem um bom desempenho, aptidão, no ambiente que estão inseridas. Então, essas estruturas ou soluções, inicialmente, podem não ter uma elevada qualidade, mas ao compartilhar essa experiência, as soluções vão migrar para uma melhoria geral da população. Então, podemos fazer uma série de paralelos entre estruturas e operadores típicos. Então, no campo da genética, nós temos os cromossomos e os operadores genéticos são a mutação e a recombinação, por exemplo. No planejamento econômico, nós temos um mix de produção, que seria uma determinação de quais itens a serem produzidos e em que quantidades, e os operadores vão ser as atividades de produção. No controle, que pode ser no campo político, as estruturas seriam as políticas, e você tem métodos de apoio à decisão que podem atuar para modificar essas estruturas. Na psicologia fisiológica, você tem grupos de reuniões, brainstorms, dinâmicas. Isso vai consubstanciar nessa modificação de sinapse. Na teoria dos jogos, que é uma técnica muito robusta de apoio à decisão, as estruturas seriam as estratégias. E os operadores seriam regras para a aproximação iterativa da estratégia ótima. Por fim, a inteligência artificial, as estruturas seriam programas de computador e os operadores seriam regras de aprendizagem. Então, nós podemos utilizar essa mesma abordagem para solucionar problemas de um amplo espectro de várias áreas: biologia, economia, engenharia, psicologia, finanças, dentre outros, computação, dentre outros. Então, as ciências humanas, ciências sociais, ciências exatas, a tecnologia podem fazer uso dessas abordagens livremente. Então, existem 3 decisões cruciais para o planejamento da adaptação de uma estrutura a um dado sistema. O primeiro deles é a definição do ambiente no qual o sistema está em adaptação. Em seguida, a definição do plano adaptativo, ou seja, o modo como a estrutura do sistema irá ser modificada com vistas à obtenção de melhorias. E, por fim, a definição de uma medida de desempenho, a qual irá avaliar a aptidão das estruturas do sistema ao meio ambiente nas quais estão inseridas. Então, poderíamos traçar um paralelo para a área de otimização. A definição do ambiente seria o problema, a definição do plano adaptativo seria os operadores genéticos, e a adaptação da medida seria a função de objetivo. Então, nós temos aqui no campo da genética, a medida de desempenho vai se chamar aptidão. No planejamento econômico, nós temos a utilidade, que seria o valor que os tomadores de decisão, geralmente considerados racionais, atribuem aos impactos das suas condutas. Na teoria do controle, a medida de desempenho seria o erro. Nós queremos reduzir o erro, embora o erro seja inexorável, como visto no cálculo numérico. Na psicologia fisiológica, nós temos a taxa de performance. Na teoria dos jogos, nós temos o retorno, payback, algo relativo, por exemplo, a finanças, né? E na inteligência artificial, nós temos a eficiência comparativa. Então, mais uma vez, podemos ver que esse conceito de aptidão, ele tem nuances dependendo da área em que nós estamos atuando, né? Então, indivíduos cujas estruturas são modificadas inteligentemente ao longo do tempo tendem a ser mais aptos ao meio ambiente em que estão inseridos e, portanto, apresentam um processo de evolução. Nós iremos falar posteriormente sobre a teoria de Darwin, aquele naturalista britânico que viajou pela América Latina, esteve em Galápagos, Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, vários países,
e ele fez várias anotações naquele seu livro, que é a base do darwinismo, que me faltou agora o nome do livro agora, da evolução das espécies. Eu tenho inclusive esse livro. Ele relata essa teoria da evolução, né? E ela foi aplicada primeiramente na economia, depois na biologia, e isso veio para essa classe de algoritmos, né? Nas décadas de 60 e 70, diversos pesquisadores empregaram esses princípios da evolução das espécies, em parênteses que hoje, né, eles têm sido contestados, mesmo na biologia, o darwinismo tem fortes críticos na atual conjuntura. Então, ele aplicou os princípios darwinistas na área de computação, notadamente no campo de algoritmos de busca, tá certo? Algoritmos que utilizam metáforas do processo evolutivo como estratégias para a resolução de problemas complexos podem ser enquadrados, classificados como algoritmos evolucionários. Nós vimos na aula passada de introdução sobre meteorísticas que temos duas principais classes de algoritmos, os algoritmos evolucionários e os algoritmos de busca de vizinhança. Portanto, os algoritmos genéticos estariam classificados como algoritmos evolucionários. Existem outras classificações, algoritmos populacionais, algoritmos bioinspirados, etc. Em linhas gerais, um algoritmo genético, um genetic algorithm, busca simular o processo de evolução das espécies, trabalhando com a população de indivíduos na qual cada um desses indivíduos, que vão representar soluções, vão compartilhar essas experiências ao longo das iterações, que biologicamente são conhecidas como gerações. Em problemas de otimização, a aptidão de cada indivíduo simboliza o valor da função objetivo dessa solução. Então, a solução ótima seria aquela solução com o melhor valor possível da função objetivo. Então, quanto mais apto aquela solução seja, mais próxima do ótimo global ela é. Em problemas de otimização multimodal ou discretos, é muito difícil avaliar essa rugosidade do espaço de busca e ver se aquela solução que nós estamos trabalhando ela está próxima desse ótimo ou quão próxima do ótimo ela está. A estrutura de modificação das soluções consiste na troca de material genético entre os indivíduos, ou seja, troca de informação entre as soluções, em que um gene, nós iremos definir o que seria um gene na nossa nomenclatura de computação aqui, armazena um valor numérico que representa parte da solução do problema em análise. Conceitos básicos sobre os algoritmos genéticos. Em 1798, Thomas Malthus explicou que as populações humanas mantinham o equilíbrio apesar do seu crescimento exponencial, devido a limitações naturais como fome, doenças ou ações humanas como as guerras. Então, o malthusianismo é uma área interessante, inclusive existe o conceito de armadilha malthusiana, um paradoxo. Quem tiver interesse pode buscar isso na internet. Algum tempo depois, praticamente um século depois, Charles Darwin adaptou o malthusianismo à biologia. Você veja como o pragmatismo é uma tolice. Você pega um conhecimento de uma outra área e aplica numa área distinta e você leva ao enriquecimento assim, sem precedentes, né? A teoria da evolução das espécies é considerada como as maiores descobertas científicas da história da humanidade ao lado da teoria da gravitação universal, em geral, embora venha sendo criticada veementemente por alguns grupos de biólogos. Então, as espécies competem intensamente pela sobrevivência e tal competição faz com que as características favoráveis dos indivíduos sejam transmitidos para as gerações futuras. Então, para que ele sobreviva naquele ambiente competitivo, ele vai herdar as melhores características dos seus progenitores. Deste modo, os descendentes se adaptarão gradualmente melhor ao ambiente do que os seus antecessores e terão maior chance de sobrevivência. Então, existe uma melhoria contínua dessa população. Holland, na década de 70, com base na teoria evolucionista de Darwin, propõe um método de busca global denominado algoritmo genético, o qual trabalha com a população de indivíduos
e simulando esse processo de evolução das espécies. Tais indivíduos são recombinados entre si através de cruzamento e herdam características dos pais, que fazem com que sejam mais aptos ao longo das gerações. Então, ao longo das gerações, ao trocarem material genético por meio da recombinação, existe inclusive uma prova estatística disso, que eu vou apresentar em uma aula complementar vindoura, é o conceito de blocos de construção, os building blocks. Então, o algoritmo genético ele consegue identificar esses blocos de construção, que seriam os componentes da estrutura que em soluções de elevada qualidade têm essas características. Então, isso daí não é um empírico, isso é demonstrável, né? Do ponto de vista matemático, os indivíduos podem ser representados, né, como valores de uma função, como eu já disse. Portanto, a aptidão dos indivíduos pode ser expressa em termos de valor dessa função. Então, existe um problema, existe uma representação do problema, que é a codificação, e essa codificação vai representar uma solução desse problema, que vai ter um valor de função objetivo associado. Então, os algoritmos genéticos propostos por Holland foram focos de diversos estudos ao longo das décadas vindouras. Entretanto, foi o livro de Goldberg, no final da década de 80, que fez crescer bastante, disseminou bastante os algoritmos genéticos. Eles passaram a ser massivamente aplicados e popularizados, notadamente no campo da engenharia, né? Então, de acordo com Zheng Shen, uma definição que eu achei interessante, os algoritmos genéticos são a classe de métodos de busca de objetivo geral, certo? Combinando elementos de busca dirigida e estocástica, usando inteligência sobre o problema e aleatoriedade, os quais podem fazer um bom equilíbrio entre exploração e explotação. Se você é plenamente aleatório, isso é computacionalmente ineficiente. Se você mescla inteligência, compartilhamento de experiência com aleatoriedade, isso é melhor. Se você não tem aleatoriedade, você fica preso em ótimos locais. Então tem que haver um trade-off, um balanço entre inteligência e aleatoriedade numa metaheurística. Exploração é diversificação. Explorar diferentes regiões do espaço viável de busca. Explotação é intensificação. Pegar uma determinada vizinhança de solução e intensificar, investigar de forma mais precisa aquela pequena região. Perdão. Então, exploração no campo petrolífero, uma analogia, saber onde tem um poço de petróleo. Explotação seria pegar esse poço e prospectá-lo, tá certo? Uma analogia perfeita. Então, os algoritmos genéticos são heurísticas de busca global que trabalham com dois tipos de paralelismo, um paralelismo explícito e outro implícito. O paralelismo explícito consiste na geração e na avaliação de conjuntos de soluções, denominados populações. Então, isso é explícito. Você tem um conjunto de soluções, não apenas uma única solução. Isso permite a busca em diferentes regiões do espaço de soluções. O paralelismo implícito consiste na geração de bons esquemas, que é uma propriedade dos blocos de construção. Então, o algoritmo genético, implicitamente, ele consegue gerar esses esquemas. Existe um teorema, que é o teorema dos esquemas, que eu irei apresentar em uma aula complementar vindoura. Os algoritmos genéticos, portanto, combinam mecanismos de intensificação e diversificação, como eu comentei no slide anterior. Esses dois mecanismos são fundamentais para o desempenho de uma metaheurística. Por trabalhar com populações de soluções, o algoritmo genético explora diferentes regiões do espaço de busca. E por causa dessa pressão seletiva, ele tende a migrar para as regiões promissoras e concentrar a sua busca na recombinação de indivíduos de alta aptidão, procedendo, portanto, com a intensificação. Então, o paralelismo explícito trabalha com a diversificação e o paralelismo implícito trabalha com a intensificação. Então, o algoritmo
muito importante o algoritmo genético. Então, esse aqui é o pseudocódigo do algoritmo genético padrão. O primeiro passo é gerar uma população inicial de soluções. Em seguida, avaliar a aptidão das soluções geradas, isto é, o valor da função objetivo daquelas soluções. Em geral, o passo 2 consome talvez 2/3 a 3/4 da implementação de um algoritmo genético. O mais difícil, em geral, é criar a função que avalia as soluções. Depois disso, é muito simples o algoritmo genético. Com poucas linhas de código, em geral, dependendo do problema, você implementa esses passos aqui. Então, os passos 1 e 2 são os mais complexos, digamos assim. Enquanto um critério de parada não for satisfeito, pode ser o tempo de processamento ou então o número máximo de gerações. Quando falando de gerações do ponto de vista biológico, estamos falando de iterações do ponto de vista algorítmico. Repetir os seguintes passos. Passo 3, selecionar um conjunto de pais. Passo 4, realizar a recombinação, o cruzamento desses pais com a dada probabilidade, dependendo da estratégia geracional que vai ser utilizada, como iremos ver a posteriori. Passo 5, realizar a mutação dessas soluções estocasticamente. Passo 6, avaliar a aptidão dessas soluções geradas após esse processo, atualizar a população. Então, isso é feito o número máximo de gerações, em seguida a melhor solução obtida é retornada. Então, esse é o algoritmo genético padrão. Aqui temos uma visão aqui esquemática. Nós temos aqui um conjunto de soluções, por exemplo, o pai vermelho e o pai azul foram selecionados e vão trocar material genético entre si. Aí ficou o filho parcialmente vermelho e parcialmente azul. E a mutação vai fazer uma pequena alteração e você vê que agora o filho ficou vermelho, branco e azul e foi colocado na população. Então, você vê que houve uma melhoria, né? Você tinha algo azul, algo vermelho, de repente gerou aí um filho tricolor. Veja que foi uma melhoria, né? Para os bons entendedores aqui do futebol cearense, meia palavra basta, né? Então, nós temos aqui alguns conceitos básicos. Então, cromossomo seria a string, seria um vetor que vai armazenar o material genético, isto é, informação sobre o problema. O gene é uma característica ou caractere, então é um elemento da string. O gene é um elemento do vetor solução. O alelo é o valor dessa característica, é o valor que está contido no gene, é o valor numérico, né? O locus seria a posição do string, já que é um vetor, ele vai ter várias posições. Se houverem n variáveis, o locus vai representar cada uma dessas posições no string. O genótipo seria a estrutura que é representada pelo algoritmo genético. O fenótipo seria o conjunto de parâmetros, ou seja, solução, codificação. E por fim nós temos a epístase, que está relacionada com a não linearidade, certo? Então essas são alguns paralelos entre a terminologia genética e a terminologia dos algoritmos evolucionários. Em geral, segundo Michalewicz, um algoritmo genético possui 5 componentes principais. Primeiro, uma representação genética de soluções para o problema, ou seja, uma codificação. Como representar o problema? Segundo, um modo de criar uma população inicial de soluções, a geração da população inicial. Em seguida, uma função que calcule o valor da função objetivo das soluções geradas nessa população. Vamos ter operadores que vão compartilhar a informação dessas estruturas, seleção, recombinação, mutação, etc. E por fim, nós temos que salientar que parâmetros, no algoritmo genético, ele precisa de parâmetros, e esses parâmetros podem e devem ser ajustados. Podem ser utilizadas técnicas estatísticas de delineamento experimental para calibrar os parâmetros de um algoritmo genético.
por exemplo, um experimento fatorial completo ou um experimento Taguchi. Oportunamente, eu irei gravar alguma aula para mostrar como utilizar essas técnicas. A codificação de um algoritmo genético consiste na estrutura de dados que representará a solução do problema, ou seja, diz respeito à metáfora que vai ser utilizada pela heurística para representar uma solução. Em geral, né, os algoritmos genéticos trabalham com dois espaços: o espaço de codificação, que é o espaço genótipo, e o espaço de soluções, que é o espaço fenótipo. O espaço genótipo está relacionado à representação do problema e o espaço fenótipo está relacionado aos valores dessas soluções, como nós vimos naquele quadro apresentado em um slide anterior. Então, os operadores genéticos eles atuam sistematicamente sobre esse espaço de codificação e os operadores de avaliação atuam sobre o espaço fenótipo. E daqui a alguns slides vamos apresentar uma figura bem interessante que vai resumir isso. Os principais tipos de codificação de algoritmos genéticos são codificação binária. O cromossomo é composto por um string de valores 0 ou 1. Esse é o algoritmo genético padrão ou canônico. Se você tiver um problema binário, é um convite para um algoritmo genético. Outros problemas que não são binários, o algoritmo genético tem sido aplicado também com sucesso. E alguns chamam inclusive os algoritmos genéticos de híbridos. O algoritmo genético padrão seria para problemas binários. Então pode ocorrer uma codificação real. O cromossomo é um vetor em que cada gene assume um número real. E lembrando que podemos resolver problemas não lineares utilizando a codificação binária, porque nós podemos transformar um número real em um número binário, tá certo? Então, os algoritmos básicos genéticos para resolver problemas não lineares, eles têm codificação binária. Codificação inteira, o cromossomo é composto por um vetor em que cada gene assume um valor de 1 a n, que n é o número de variáveis, por exemplo, do problema. Podem ser números inteiros em geral ou pode ser uma permutação. Se o problema for uma permutação, ele vai ter operadores genéticos que vão ter que trabalhar essa permutação para que não se rompa o conceito da permutação, certo? E nisso o algoritmo genético acaba perdendo um pouco das suas características iniciais. E podemos ter codificação em estrutura de dados gerais, né? Você pode criar uma codificação para qualquer problema. Então existem problemas que com codificação bidimensional ou n-dimensional, matricial, etc. Então, nessa aula, obviamente, nós não vamos esgotar todas essas possibilidades. O mapeamento do espaço de soluções por parte do espaço de codificação exerce uma influência significativa, né, no algoritmo genético. Né? Uma solução é dita ilegal se o cromossomo não representa uma solução do dado problema. Um exemplo é você gerar um vetor, se um problema é permutacional, você gera um vetor que não é uma permutação, então é uma solução ilegal. Uma solução é dita inviável se a solução decodificada a partir de um cromossomo não satisfaz as restrições do problema. Então essa é a figura interessante, o espaço de codificação e o espaço de soluções. No espaço de codificação, a representação do problema, no espaço de soluções, os valores da função objetiva. Se ela é ilegal, aquela codificação não representa o problema. Se ela é inviável, ela não satisfaz as restrições. E se ela é viável, é o que é desejado. Como eu disse na aula anterior, temos, obviamente, nossos algoritmos não devem trabalhar com soluções ilegais. A questão da inviabilidade pode ser trabalhada por três formas: penalizar a inviabilidade de soluções em uma meta-heurística ou no algoritmo genético, por exemplo. É mais fácil de ser implementada, mas tem uma menor eficiência. Atuar com operadores de correção. Então, você tem um algoritmo genético que gera soluções inviáveis e usa um operador híbrido para corrigir a viabilidade dessas soluções. Seria uma situação intermediária. E você criar operadores híbridos que gerem apenas soluções viáveis. É mais difícil, mas você está trabalhando apenas na região viável, reduzindo o espaço de busca. Mas você pode ficar retido em ótimos locais em determinadas circunstâncias.
Então, de acordo com o Gen Shan 2000, a codificação do algoritmo genético deve satisfazer as seguintes propriedades: a não redundância, que é o mapeamento entre o espaço de codificação e o espaço de soluções, que ele deve ser 1 para 1. Ou seja, uma solução codificada só pode representar uma única solução no espaço fenótipo. E, portanto, não ocorre ambiguidade no cálculo das aptidões dos indivíduos. Então, como vimos na aula passada, não podemos ou não devemos ter ambiguidades e redundâncias na representação de soluções. Segundo, legalidade, né? Qualquer permutação de uma codificação corresponde a uma solução, garantindo que as soluções geradas no espaço genótipo terão sempre uma solução correspondente no espaço fenótipo. Completitude. A completitude garante que qualquer ponto no espaço de soluções é acessível por meio da busca genética. Você não pode ter um algoritmo que impeça que determinadas regiões do espaço de busca sejam visitadas. A propriedade lamarckiana, ela refere-se ao fato de um determinado cromossomo poder ou não transmitir suas características para futuras populações através da aplicação dos operadores genéticos. E, por fim, a que está relacionada à satisfação, né, a satisfação da casualidade, ela está relacionada com a aplicação do operador de mutação, que incorre na conservação das estruturas de vizinhanças no espaço de soluções. Essas pequenas variações, elas são importantes, né? Seguindo para uma nova etapa da nossa apresentação, quais são as principais partes do algoritmo genético? Nós temos a geração da população inicial, o cálculo da aptidão, o operador de seleção, o operador de cruzamento, que é a recombinação, o operador de mutação, a atualização da população e o restart. Então, você implementando essas funções em termos de algoritmo, você vai poder adaptando, fazendo algumas adaptações, vai poder resolver vários problemas diferentes utilizando o mesmo algoritmo. Essa é uma das características mais robustas de uma meta-heurística. Então, a geração da população inicial, em geral, ela pode se dar de duas formas. A geração aleatória, que ela é mais simples, você gera uma população de soluções aleatoriamente. Entretanto, isso em geral não conduz a bons resultados. Se você tem um problema de otimização sujeito às restrições, um problema difícil, e você gera soluções sem inteligência, você vai levar algumas gerações para poder alcançar regiões promissoras do espaço de busca. Então, usar heurísticas construtivas aleatorizadas para gerar a população inicial é uma estratégia mais interessante. Ela torna mais difícil a implementação computacional, mas em geral conduz a resultados melhores. Mas lembrando que nós temos que ter um trade-off entre inteligência e aleatoriedade. As meta-heurísticas têm esse trade-off intrínseco. O operador de seleção consiste na seleção da extração da população de um conjunto de pais, né? Podem ser 2 pais, em geral, a sofrer um processo de mutação. Existem operadores que selecionam mais de 2 pais, mas o mínimo seriam 2 pais. Então, é de suma relevância para o algoritmo genético pelos seguintes motivos. Como a operação de seleção ocorre em cada geração, se a seleção de um conjunto de pais em um dado problema, né, for computacionalmente custosa, então a operação será muito custosa para o algoritmo. E se nós não gerarmos adequadamente, não selecionarmos adequadamente esses pais, né, que é o que eu estou dizendo aqui, caso o operador de seleção não seja selecionado, né, não esteja selecionando pais adequadamente, a busca pode se tornar infrutífera, né, tendo em vista porque o GA pode estar trabalhando em regiões de baixa qualidade. Então, nem só aleatoriedade, nem só inteligência. Se ele exatamente for muito seletivo, o algoritmo vai convergir rapidamente para o mínimo ou máximo local. Então, nós temos que ter um operador de seleção que busque soluções distintas, soluções que tenham características genéticas distintas
e extrair também bons blocos de construção dessas soluções. Ou seja, posições no cromossomo que são importantes, que estão presentes nas soluções de elevada qualidade. É isso que o algoritmo genético se prima. Quais são os principais tipos de seleção? Aleatória, você selecionar aleatoriamente capaz, é mais fácil de ser implementada, mas utiliza pouca informação do problema e pode levar algumas gerações para o algoritmo migrar para soluções promissoras. Nós temos a roleta russa, que é um algoritmo muito utilizado. Então você pega cada indivíduo, né, e você divide o somatório das aptidões para calcular o percentual de cada indivíduo. Certo? Então, por exemplo, você tem um indivíduo com valor 10, outro com valor 4, né? Não, valor 4, outro valor 6, né? Você chega 4 mais 6 é igual a 10. Um tem 40% e o outro tem 60%. Então, se é um problema de minimização, quanto menor, melhor, né? Se for de maximização, o contrário. Então, a probabilidade de você selecionar um indivíduo vai ser baseado nessa distribuição que eu acabei de falar. Então, você gera um número aleatório, se ele está dentro daquela probabilidade que foi gerada, ele vai selecionar aquele indivíduo, tá certo? Então, por exemplo, no exemplo anterior eu disse 40% e 60%. Se você gerar um número aleatório 52, ele vai cair no segundo indivíduo, tá certo? Ela apresenta bons resultados como a população heterogênea. Se você tem um indivíduo que tem uma aptidão muito maior do que a dos outros, aí ele vai ficar sendo sempre selecionado. E se o custo computacional de calcular a função objetivo for alto, ela vai se tornar muito lenta, a roleta. Então, em geral, não é um operador de seleção interessante, não é. O que eu venho utilizando nos meus trabalhos, que eu acho mais interessante, é o torneio. Você seleciona capaz, geralmente 4, e faz um torneio 2-2. Então, você pega, vamos dizer que a população tem 100 indivíduos, você seleciona o indivíduo 3, o 22, o 18 e o 77. Você compara os dois primeiros, o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto, ou seja, o 3 com o 22 e o 18 com o 77. Os vencedores desse torneio vão ser selecionados como pais. Ela é fácil de ser selecionada computacionalmente, porque não precisa calcular o valor da função objetivo, você já guardou o valor da função objetivo na avaliação da população inicial, e você tem um maior controle da pressão seletiva. Você balanceia soluções boas e ruins. É muito interessante, né? Você tem um ranqueamento em que você ordena os indivíduos da população com base em suas aptidões, na sequência dos melhores para os piores, né? Ela consegue impor uma boa pressão seletiva. Entretanto, ela pode convergir prematuramente se houver indivíduos muito mais aptos do que os outros, né? E você ordenar soluções custa caro computacionalmente, tá certo? Existem outras abordagens, como por exemplo, hibridizar o algoritmo genético com Simulate Annealing. Simulate Annealing é um algoritmo que nós vamos ver daqui a algumas aulas, um algoritmo de busca de vizinhança, em que ele aceita soluções piores com a probabilidade, e essa probabilidade diminui ao longo das iterações do algoritmo. Então, nas primeiras iterações, você tem uma alta probabilidade de aceitar uma solução ruim, digamos assim, que vai fazer com que você escape de ótimos locais, e ao longo das iterações você vai ser mais seletivo e aceitar soluções pior ou com probabilidade decrescente, né? Então, esse mecanismo do Simulate Annealing é muito poderoso. Se ele for hibridizado em outras metaheurísticas, em geral leva a resultados muito bons. O cruzamento consiste na recombinação, na troca de material genético entre os pais, selecionados na etapa anterior, com vistas a gerar novas soluções em diferentes hiperplanos do espaço de busca. O operador de cruzamento ele tem um papel fundamental, né? Se esse operador de cruzamento for bem desenhado, o algoritmo genético tem tudo para trabalhar muito bem aquele paralelismo implícito, que é os esquemas, os bons blocos de construção. Vamos apresentar aqui alguns exemplos. O algoritmo, o cruzamento com um ponto de corte.
você gera um número aleatório entre 1 e L, em que L é o comprimento do vetor, da string. Tomando como referência o gene correspondente ao número aleatório gerado. Então você vai trocar material genético entre os dois pais. Daqui a alguns slides eu vou apresentar uma figura que vai ilustrar esse procedimento. Com 2 pontos de corte, você vai gerar 2 números aleatórios e proceder de uma forma bem análoga. E tem o cruzamento uniforme. Você faz uma distribuição de Bernoulli, L vezes, em que L é o comprimento da string, e para cada componente L você sorteia aleatoriamente um dos pais, tá bom? Então está aqui, eu sintetizei aqui o que está escrito nesses slides. Então na figura 1, você tem aqui 2 pais, a cardinalidade do vetor é 5, foi gerado um número aleatório 2, então ele vai pegar e combinar no filho 1, por exemplo, as 2 primeiras componentes do pai 1 e as 3 componentes subsequentes do pai 2. Então está em vermelho e azul. O filho 2 seria o complemento, as 2 primeiras componentes, né? Os genes do pai 2 e os genes 3, 4 e 5 do pai 1. Esse operador de cruzamento já foi mostrado que não é muito bom, tá certo? Ele acaba não conseguindo gerar aí, um paralelismo implícito de alta qualidade. O de 2 pontos de corte é bem superior, você gera 2 números aleatórios, você vê que o filho 1 pega a primeira, esses números aleatórios aí foram 2 e 5, o primeiro filho, ou em 5, perdão, pega o material genético do pai 1 nos genes 1 e 5, e nos genes 2, 3 e 4 do pai 2, e o filho 2 é o complemento. Veja aí as cores vermelho e azul. Na distribuição uniforme, você gera um número aleatório, 50%, né? Por exemplo, você tem o pai 1 e o pai 2. Se for 50%, de 0 a 50 vai ser o pai 1, de 51 a 100 vai ser o pai 2. Então, você gerou um número aleatório na primeira componente, isso que é a função de densidade e probabilidade Bernoulli ou Bernoulli. Aí você pegou o 0 do pai 2, filho 1, né? Em seguida, o 1 do pai 2, o 1 do pai 1, o 0 do pai 2 e o 0 do pai 1. E o filho 2 foi obtido da forma complementar. Esse operador é muito fácil de ser implementado, ele tem a propriedade de poder combinar qualquer esquema existente, que é muito importante. Então, assim, em problemas binários, eu recomendaria usar esse cruzamento. Agora, existe uma variação desse cruzamento, proposta por Beasley e Xu, que é a fusão. Ao invés de usar uma distribuição uniformemente distribuída, você vai ponderar aquele pai que tem uma melhor função objetivo, você vai dar uma probabilidade maior para selecionar o gene desse pai. Então, a fusão, que é você utilizar a aptidão dos pais para gerar essa distribuição, em geral, é melhor também. Existem vários operadores de recombinação, né, de cruzamento, para problemas permutacionais, para problemas com estruturas reais, bidimensionais. Estamos apresentando apenas os 3 clássicos aqui do algoritmo genético binário, mas existem dezenas de operadores, e como é uma aula básica, não há como nós esgotarmos esses assuntos. A mutação, ela consiste em um processo de modificação aleatória da prole, objetivando fazer uma pequena diferenciação. Então, ao longo das gerações, a população tenderá a convergir. Então, a mutação ela vai auxiliar a mitigar a convergência prematura da população, fazendo pequenas alterações na solução. O operador de mutação clássico, você seleciona um componente da string e a inverte, né? Se ela for 0, vai trocar por 1 e vice-versa, que é o que eu digo nesse próximo slide. Então, veja na figura 5, você seleciona aleatoriamente o número entre 1 e 5, selecionei 3, era 1. Então, como era 1, eu vou inverter o bit. Se é 1, é 0, e se fosse 0, eu trocaria por 1. Essa pequena alteração vai
mitigar a convergência prematura. Se a probabilidade de formação de mutação for muito baixa, ele não vai atender aquilo que ele se presta, né? Certo? E ela vai convergir prematuramente. Se a probabilidade de mutação for alta, o algoritmo genético vai se assemelhar a uma busca aleatória, o que não é desejado. Mas depende muito do problema. Já cheguei a um problema que eu estudei e eu trabalhei com mutação 100% e gerou os melhores resultados. A atualização da população, ela consiste na substituição dos elementos da geração anterior pela prole que está sendo gerada. Ela tem uma forte parcela de contribuição na eficiência da busca, pois é ela que vai inserir os filhos gerados, e se essa inserção não for feita de forma adequada, os resultados podem ser ruins, que é o que eu estou dizendo aqui. Ou seja, regiões não promissoras do espaço de busca pode haver prejudicar aquele trade-off entre diversificação e intensificação, tá certo? Então, quais são os principais tipos de atualização? Nós temos a estratégia geracional, ou seja, nas gerações seguintes, todos os indivíduos são substituídos, ou seja, a probabilidade aí de cruzamento ela é 100%. Você faz vários cruzamentos e substitui todo mundo. Então, não é uma estratégia inteligente, porque você perde a experiência das gerações anteriores. A estratégia que eu acho mais interessante é a incremental. Antes de eu falar da incremental, é o seguinte: você pode trabalhar com valores intermediários, como eu acho que eu vou mencionar no slide posterior. Não substituir toda a população, mas uma parcela dessa população. Então, a estratégia incremental, ou steady state, você vai pegar, substituir geralmente o pior indivíduo da população. Então, ela é muito interessante, mas ela, assim, porque ela é fácil de implementar computacionalmente, você tem um parâmetro a menos no seu algoritmo, mas ela pode implicar em convergência prematura da população também. Então, ou se substitui o pior indivíduo, ou a substituição é realizada aleatoriamente, tá certo? A substituição do pior indivíduo pode levar a uma convergência prematura. E a substituição aleatória pode estar removendo bons indivíduos. Então, tem que ser feito aqui um balanceamento entre isso. Inclusive, utilizar uma probabilidade, como no Simulate Annealing, é muito interessante. Eu utilizei, numa vez no algoritmo genético, uma probabilidade de inserir soluções piores, né? Inserir filhos piores na população, isso melhorou significativamente os resultados, né? O elitismo é um componente crucial no algoritmo genético, ou seja, você mantém sempre em cada geração o melhor indivíduo. Então você vai garantir, né, que essa melhor solução não vai ser perdida. E como eu disse no slide anterior, você pode usar uma estratégia geracional de modo parcial, ou seja, não repor toda a população, mas uma parcela dela, o que vai ser um parâmetro a mais do algoritmo. A reinicialização, o restart, não é um algoritmo padrão. Não é um procedimento padrão. Mas o que acontece? Se você implementar um algoritmo genético, se você imprimir a cada geração a população, você vai ver que mais ou menos ali, na metade da busca das gerações, né, as soluções vão ficar praticamente todas iguais. Você pode ficar ali com metade do tempo computacional não fazendo nada, porque se todos os filhos se todas as gerações forem iguais, vão selecionar pais iguais que vão gerar filhos iguais. Então, se, né, após um dado número de gerações sem melhorias, você aplicar uma reinicialização da população, isso vai melhorar muito o algoritmo genético. Entretanto, é preciso salientar que o elitismo tem que ser considerado. Então, você mantém a melhor solução e gera nova população mantendo essa melhora. Isso melhora muito o resultado do algoritmo genético. Então, hoje em dia, eu nem penso em implementar em geral, né, o algoritmo genético, isso é um restart. Entretanto, uma da dificuldade é que você tem um parâmetro a mais para o algoritmo, né? E é uma dificuldade. Qual é a geração? 1/3 sem melhoria, 1/4, 1/100, 1/10. Isso aqui é um parâmetro a ser ajustado. Então,
Na aula de hoje, nós vimos que os algoritmos genéticos são uma técnica robusta para problemas gerais de busca, problemas não lineares, problemas discretos, problemas de reconhecimento de padrões, inteligência artificial em geral. Baseia-se essa família de algoritmos nos conceitos de evolução das espécies, trabalhando com a população de soluções e mesclando dois paralelismos, um paralelismo explícito, advindo dessa população, e o paralelismo implícito, que está relacionado com a teoria por trás dos algoritmos genéticos. Irei gravar uma aula vindoura falando sobre o conceito dos esquemas, dos bons blocos de construção. Então, o algoritmo genético consegue trabalhar com esses dois paralelismos muito bem. Um algoritmo modular, você faz para um problema e com algumas adaptações você pode resolver problemas completamente diferentes, o que eu acho que é algo fantástico. Ele necessita da calibração de parâmetros e esses parâmetros têm um impacto significativo na qualidade das soluções geradas. Então, se você selecionar erroneamente esses parâmetros, provavelmente você vai ter insucesso nas suas buscas, né? E é uma abordagem intuitiva para resolver problemas de otimização envolvendo múltiplos objetivos. Então, se você tem um problema multiobjetivo, o algoritmo genético é a técnica intuitiva para você resolver. E digo mais, se você tem um problema considerando um único objetivo, ele é binário, o algoritmo genético, em geral, ele é maravilhoso para problemas binários. Então, aqui, alguma bibliografia que eu utilizei para elaborar esses slides. Eu tenho muitos livros aqui sobre algoritmos genéticos, mas para essa aula básica, eu introduzi apenas esse. Irei gravar algumas aulas complementares aí sobre os algoritmos genéticos e partir para outros algoritmos evolucionários. Então, agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.